Vamos de pré-jogo, Fluminense e Sampaio Corrêa, jogo hoje válido pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta no Maracanã. O Fluminense ganhou a ida, um jogo que se espera que seja tranquilo, calmo e que a gente volte aqui no Raiz Tricolor, na live, tanto de pré-jogo quanto a transmissão quanto pós-jogo, na maior naturalidade, só pensando no Alianza Lima na próxima quarta-feira. Mas, é claro, é jogo de futebol e tudo pode acontecer. Por isso, tudo que você precisa saber sobre essa partida se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta do pré-jogo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Hoje tem Fluminense e Sampaio Corrêa no Maracanã, jogo de volta, como eu falei, da terceira fase da Copa do Brasil, às 19 horas, às 7 horas da noite. A transmissão é exclusiva do Prime Video, mas você sabe, toda a cobertura da partida aqui, ó, no Raiz Tricolor, nosso projeto Jornada KTO 1902. Vamos estar ao vivo lá do Maracanã, direto, né, do estádio Jornalista Mário Filho, às 5h30 da tarde, 17h30, uma hora e meia antes do jogo. A gente já abre a nossa transmissão com toda a cobertura do lado de fora, entrevistas, toda a análise de dentro também, aquecimento, enfim, toda aquela transmissão que você já está acostumado a acompanhar. Então, a partir das 5h30 da tarde, eu, Fio, Cauã Tinoco, Vitor Lessa, todos lá direto do Maracanã. Jogo contra o Sampaio Corrêa, tá? Aqueles números básicos de sempre. É o 10º jogo contra o Sampaio Corrêa. Vencemos 6, empatamos 1 e perdemos só 2. Temos 70% de aproveitamento como mandantes na Copa do Brasil. Como um todo, é um ótimo número do Fluminense. Ao todo, na história ali, a gente só tem 10 derrotas, sendo que uma delas foi num clássico pro Vasco. Nossos números são muito bons, assim, na Copa do Brasil, né? Pra gente ter a noção do que a gente faz, assim, no geral, na competição, neste momento, né? O Fluminense que ganhou o jogo de ida por 2-0 do Sampaio Corrêa fora de casa, né? Porque teve uma venda de mando de campo para Cariacica, então o Fluminense foi efetivamente o mandante ali contra o Sampaio. Só em 2 vezes na história o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 gols de diferença e foi eliminado na Copa do Brasil. Uma delas, é porque eu ia falar que uma delas de maneira vergonhosa, mas as duas são vergonhosas. Em 99 a gente meteu 3-1 no Juventude jogando no Rio de Janeiro e tomou 6-0 do time de Caxias do Sul lá no Alfredo Jaconi. Eles viriam a ser os campeões da Copa do Brasil, mas um 6-0 é absurdo. Então, teve um mais absurdo ainda, que vocês vão lembrar, que pra mim é a maior vergonha do Fluminense disparado na Copa do Brasil, que é quando em 2014, você sabe do que eu tô falando, a gente abre 3-0 no América de Natal, fora de casa, jogando lá em Natal, e no jogo de volta a gente toma aquele 5-2 absurdo dentro do Maracanã para 4.000 pessoas assistirem aquilo lá. E a gente é eliminado no gol fora de casa para um time que estava na Série B daquele ano. Digo mais, tá? Será uma vergonha maior se a gente for eliminado hoje pro Sampaio Corrêa. O Sampaio é um time que está na Série C e que não só por isso, o Sampaio está mais preocupado com a Série C, com a final do Campeonato Maranhense, que ele ainda vai jogar, do que com a Copa do Brasil. Tanto que eles pouparam o seu principal nome ali, que é o Pimentinha, não viajou, na verdade, para o Rio de Janeiro para esse jogo. Os caras são um time mais fraco do que o América de Natal, que já jogou a toalha no confronto. Então, assim, se o Fluminense não ganhar este jogo, é importante situar aqui o que a gente vai passar hoje no Maracanã. Se o Fluminense não ganhar esse jogo, eu não tô nem falando de ser eliminado, eu tô falando de ganhar o jogo, já é um negócio maluco. Ainda mais que o Fluminense vai com sua equipe principal contra o Sampaio Corrêa. Então, assim, os torcedores do Fluminense, os cerca de 20.000 que compraram ingressos antecipados para essa partida, esperam nada menos do que uma vitória. A vitória simples já é questionável. O Fluminense está indo enfrentar um time muito mais fraco e que não está com a sua prioridade virada para esse jogo dessa quarta-feira. Eu achei importante fazer esse preâmbulo aqui para a gente entender o torcedor que vai estar de casa e o torcedor que vai ao Maracanã entender
o cenário que a gente tá indo pra esse jogo. Desculpa, não será aceitável o Fluminense. E, novamente, eu não tô nem falando de eliminação, não. Eu tô falando de uma não vitória do Fluminense. Não será aceitável no jogo de hoje. É pra vencer e emendar uma sequência de vitórias na sequência que vem aí, com o jogo contra o Alianza Lima na próxima quarta e contra o Juventude no sábado seguinte. É sim para emendar aí uma sequência de 4 vitórias combinada com a vitória contra o Cerro Porteño. Agora, sobre a questão da Copa do Brasil, vale só dar a informação aqui, né? Red Bull Bragantino já está classificado para as oitavas de final, ganhou o Souza por 3-0 dentro de casa, 4-1 no agregado, e o Vasco é o outro time também classificado para as oitavas de final, empatou com Fortaleza os 2 jogos, né? Empatou 3-3 no Maracanã, no São Januário, já tinha empatado 0-0 lá em Fortaleza, e o Vasco passou nos pênaltis. Então Red Bull e Vasco já estão nas oitavas de final, o Fluminense tem que se juntar a eles. E claro, né, como sempre, na sexta-feira tem resumão aqui da Copa do Brasil falando dos nossos possíveis adversários nas oitavas de final. Mas, antes disso, a gente tem que classificar e vamos falar aqui da bola em campo no jogo de hoje. Vamos lá, tá? Prováveis escalações surgindo aí na sua tela, né? Fluminense e Sampaio Corrêa. Fluminense não vai poupar o time, né? Vai com o que tem de melhor, por isso vai com Fábio, Guga, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo na lateral esquerda, Alexander Lima, Paulo Henrique Ganso, Keno, John Arias e Germancano, esclarecendo algumas coisas que chamam a atenção. Gabriel, por que o Guga está sendo titular? Primeiro, porque o Samuel Xavier segue lesionado. Segundo, porque o Marquinhos também segue fora da partida. Teve uma lesão no jogo contra o São Paulo, já tinha ficado de fora do jogo contra o Cerro Porteño, não se recuperou. Marquinhos, que vem atuando como lateral direito ali na ausência de Samuel Xavier, está fora do jogo. Então tá explicado o Guga. Gabriel, por que o Martinelli tá de zagueiro? Bem, porque o Manuel, que é o zagueiro, se lesionou. Thiago Santos e Marlon estão retornando provavelmente nesse jogo para o banco de reservas, mas ainda não em condições de serem titulares. E aparentemente, né, essa foi uma escalação que vazou no GE. Globo, o Diniz deve querer colocar o Alexander no time sem retirar o Lima. E aí para isso recua o Martinelli para a zaga, sem colocar o Antônio Carlos, que era quem vinha substituindo ali e sendo titular na zaga. Eu vou repetir uma frase que eu acho que eu já falei muitas vezes aqui no canal e não adianta, o Diniz não segue nunca, mas enfim, eu preciso falar. Que é, para esse jogo, onde o Fluminense provavelmente vai ter o domínio amplo da partida, os zagueiros do Fluminense vão ser os poucos jogadores ali que vão ter a bola no pé para poder trocar passes e fazer a criação da jogada, já que é provável que o Sampaio afunde ali no seu próprio campo para não levar muitos gols. É bom ter um Martinelli por ali, é um volante que vai ter mais qualidade de criação com a bola no pé do que o Antônio Carlos. O problema é se o Diniz levar isso como uma escala para todos os jogos, querer ter o Martinelli por ali. Eu acho que não vai ter, até porque Marlon e Thiago Santos voltando, eles são opções mais lógicas. Porém, quero ver como vai ser o Alexander, que desde o retorno ali da suspensão por indisciplina, ele tem feito boas atuações, não tem deixado nada a desejar por quem vem jogando como titular. Então, aos pouquinhos, vai se desenhando um time que, sem lesões, o que tem sido muito difícil de acontecer, com Martinelli e Alexander na volância e o Lima voltando a ser o 12º jogador. O Lima segue sendo o 12º jogador do Fluminense. O problema é que tem uns 5 dos 11 primeiros lesionados, e aí o Lima tem que ser o tempo inteiro o 7º, o 6º, o 8º jogador e tá sempre entre os titulares. Então, vamos ver se todo mundo voltando fisicamente bem. Martinelli e Alexander, o Alexander finalmente será aquilo que se espera que ele seja. De resto, vamos ver como é que vai ser o Keno. Não fez uma boa partida contra o Cerro Porteño, fez uma boa partida contra o São Paulo. Quero ver como vai ser a dinâmica, principalmente num time que vai marcá-lo e vai tentar ocupar mais espaço, mas tem muito menos qualidade do que a equipe do Cerro Porteño. Então, quero ver como é que vai ser o Keno, ainda mais também jogando novamente ao John Arias. Já vi algumas análises que o Keno potencializa o John Arias, de que o John Arias, também já vi outras análises dizendo que o John Arias era bom na esquerda, não era bom na direita. Enfim, quero observar o John Arias e a dinâmica dele dentro desse jogo. E, claro, uma grande oportunidade para o Germancano desencantar também nessa temporada. É algo que a gente está sentindo falta, né, no Germancano dentro desse ano, né? São os gols dele, por mais que ele tenha feito agora recentemente contra o Galo, de fato
fato ele ter 16 jogos e 5 gols não é o número que condiz com o Germancano, um cara acostumado a fazer 40 gols por temporada, ter só 5 já chegando em maio é muito pouco. Hoje é um daqueles dias que o Germancano emplaca 3 e aí mete mais dor na Alianza e do nada a gente vai ver, a gente tá falando que a média era baixa e do nada a média é de 3 gols por jogo. Tomara que seja esse jogo. Só a escalação do Sampaio, tá? Provável escalação: Felipe, o goleiro, Rafael Luiz na lateral direita, Franklin e Cortez, aquele mesmo na zaga, Thalisson na lateral esquerda, Pablo, Varela, Nadson, João Felipe, Cláudio Cebolinha e Brunão. Esse é o provável time da equipe do Sampaio Corrêa. Lembrando que, como eu falei, eles não têm o Pimentinha, que ficou fora por ser poupado mesmo. Também não terão para essa partida o Guilherme Escuro, que, enfim, já jogou por outros times. Não terão o Ferreira também, que está lesionado, né? Se lesionou na última partida. Então, alguns jogadores têm ficado ali de fora, né? Ficarão de fora da equipe do Sampaio Corrêa para esta partida. Inclusive também o Bruno Baio, né? É outro jogador também que pode ser que fique de fora. Voltou agora no banco de reservas contra o CSA, enfim, a gente não sabe ali. Pode ser que seja titular, mas pode ser que tenha perdido a posição também para o Brunão. Vamos ver se ele fisicamente está voltando de lesão, vai ter condições de atuar. O Bruno Baio, que é artilheiro da equipe de Sampaio na temporada. Como eu falei, eles estão muito mais focados na Série C, onde o início do Sampaio Corrêa não foi dos melhores, né, até agora. Pelo que eu vi, eles tiveram um jogo adiado contra o Caxias, né, que tá lá na situação deles do Rio Grande do Sul, mas o Sampaio ainda não ganhou, jogou 4 jogos, empatou 2, perdeu 2, tá brigando ali já perto da zona de rebaixamento, e já foram também classificados ali para a final do campeonato maranhense, que deve ser jogado agora nas próximas semanas. Então o foco deles está muito mais na final do Maranhense contra o Maranhão e na Série C do que nesse jogo que eles já dão como eliminados ali da Copa do Brasil. Vamos falar de arbitragem, mas antes deixa eu falar de KTO. Vou até trocar aqui ó, o bonezinho, aquela ajeitada aqui no cabelo e tal, e botar o bonezinho da KTO aqui, ó. Por quê? Porque na KTO você pode ir lá e fazer o seu cadastro usando o cupom JORNADA, né? O grupo Jornada julga que a KTO tem boas odds e por isso você pode ir lá e dar aquela moral para si mesmo, né? Fazendo uma aposta. Eu confesso que para esse jogo, como é tão óbvia, né, entre aspas, ali a vitória, entre aspas não é óbvia a vitória do Fluminense, não tá nem valendo a pena apostar diretamente só na vitória do Fluminense. Mas a aposta no odão da KTO, de que no primeiro tempo tem pelo menos 2 gols na partida, eu achei interessante. E pagando 2,30, botei 20 reaisinhos aqui agora nessa aposta. Poderia fazer uma combinada aqui, mas vou passar, tá? Pro pré-jogo, pra nossa transmissão, no pré-jogo eu trago aqui uma combinada de pelo menos 3 ou 4 classificações pra você ter uma múltipla aí pra fazer, beleza? Olha só, se for lá na KTO, o site é muito fácil, né? KTO.com, e você usa o cupom JORNADA para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos falar de arbitragem. A gente fala de arbitragem falando da senhora Edna Alves Batista. Olha ela aí de novo, hein? A Edna voltando a apitar jogos do Fluminense, né? Tava meio sumida aí, tava sumida num cenário geral, cara. A Edna, eu fui ver, ela só apitou 4 jogos nessa temporada até agora. 4 jogos nacionais, né? Sem contar que campeonatos estaduais, que aí eu confesso que não achei esse número. E, enfim, então até agora me chamou a atenção, porque a Edna, pra quem não conhece a Edna aqui, né, ela apitava, chegou a ser árbitra das mais chamativas ali da CBF, do Fluminense, né, o desempenho dela apitando jogos do Fluminense é o 10º jogo que ela vai apitar do Fluminense, e até hoje foram 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E pros mais atentos, não. Eu não repeti a estatística. Jogos do Fluminense contra o Sampaio Corrêa e jogos do Fluminense apitados pela Edna Alves Batista, o Fluminense tem exatamente o mesmo desempenho. 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Achei só um número curioso para poder destacar aí só.
Então é isso, tá? Não deixa de vir acompanhar a nossa transmissão aqui a partir das 5h30 da tarde. A gente já tá ao vivo direto do Maracanã e eu conto com você aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, acompanhando o jogo. É o que eu sempre falo, cara. A gente vai estar direto do estádio, com o ambiente real do estádio, com a torcida ali cantando e trazendo uma cobertura 100% tricolor pra você, olhando ali com o olhar de alguém que acompanha o Fluminense desde sempre. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Não esquece de deixar um like aqui embaixo se gostou. Se você assistiu até o final, você gostou do vídeo, né? Então deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!